Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que pega para todo mundo. Como é que se constrói força e, mais do que isso, como se floresce no meio da mudança e da incerteza? Sabe aquela sensação de estar tentando controlar o que é simplesmente incontrolável? Aquele sentimento de estar empacado, de nadar contra a maré sem sair do lugar? Pois é, isso acontece com todo mundo. Então vamos entrar de cabeça nisso. Essa é a famosa armadilha do controle. É uma luta que, nossa, muita gente enfrenta. E para a gente entender bem como ela funciona, vamos dar uma olhada numa história que mostra isso direitinho. Essa é a Dawa, uma jovem advogada. Ela tinha acabado de conseguir o emprego dos sonhos num escritório super conceituado. Só que o sonho virou pesadelo rapidinho. A chefe dela era assim, um terror. Criticava na frente de todo mundo, escondia informação importante, um caos. E o que a Dawa fez para lidar com isso tudo? Bom, a estratégia de sempre. Trabalhar mais ainda, ser mais dura com ela mesma. Sabe, ela tentava controlar cada pensamento, cada sentimento, sempre com aquela vozinha na cabeça cobrando. Tem que ser mais forte, tem que aguentar firme. E o resultado? Exaustão total. Porque, na prática, era como se a Dava tivesse dois empregos. A carreira dela, que pagava as contas, e essa outra tarefa que ela mesma se deu, de controlar o mundo dentro da cabeça dela. E essa segunda tarefa é impossível. Não é de se espantar que ela estivesse completamente sobrecarregada. E é aqui que está o pulo do gato. Quando a gente tenta controlar as coisas erradas, a gente acaba perdendo o controle de verdade. A gente abre mão da própria vida que, no fundo, a gente está tentando proteger. A tática da Downie claramente não estava funcionando. Pelo contrário, estava paralisando ela. Certo. Se tentar controlar tudo não é a resposta, qual é a alternativa? É agora que a gente vai conhecer uma nova forma de pensar, um jeito diferente de encarar o que é ter força psicológica. Pensa só, e se a força não tiver nada a ver com ter mais controle? E se for sobre ter um jeito diferente de reagir aos desafios? É uma ideia que muda o jogo, né? E é isso que a gente vai ver agora. Esse é o sistema DNAV. Imagina ele como um kit com 4 habilidades psicológicas essenciais. Elas nos ajudam a construir força, a ter mais jogo de cintura e, o mais importante de tudo, a encontrar um propósito na vida. Então, bora abrir essa caixa de ferramentas interna e dar uma olhada em cada uma das peças que tem lá dentro. Vamos lá. O sistema DNAV tem 4 partes. Primeiro, o D de descobridor. É nossa parte curiosa, sabe? Que nos incentiva a testar coisas novas e a olhar os problemas por outro ângulo. Depois temos o N de Notzer, que a gente pode chamar de observador. É aquela parte da gente que percebe os pensamentos e sentimentos, mas sem se deixar levar por eles. Só observa. Aí vem o A de Advisor, o conselheiro. Essa é nossa mente lógica, que analisa as coisas, planeja os próximos passos. E por fim o V de Valuer, o valorizador. Essa é a nossa bússola interna, que nos guia na direção daquilo que realmente importa pra gente. E essa frase resume perfeitamente o poder do observador. Força não é controlar o medo, é abrir espaço para o medo e responder com sabedoria. É uma virada de chave total. A gente para de lutar contra e começa a aprender a conviver. Agora, vamos usar uma metáfora que eu acho incrível. Ela mostra a escolha que a gente faz todo santo dia sobre como levar a vida. É isso mesmo. A cada dia a gente se depara com uma escolha. Às vezes a gente nem percebe, mas estamos sempre escolhendo entre dois mundos bem diferentes. De um lado, tem a Zumbilândia. Sabe como é, né? Viver no piloto automático, se afogando em listas de tarefas sem fim, sempre com aquela sensação de cansaço. É onde a gente se pergunta, qual o sentido disso tudo? Mas do outro lado, existe a Vitalidadilândia. Lá, a vida tem propósito. A gente cria momentos que valem a pena, se sente com mais energia e a pergunta muda para o que é que importa para mim? E aqui vem a parte mais importante de todas. O mapa para sair da Zumbilândia e chegar na Vitalidadilândia não é um emprego novo, nem um relacionamento novo, nem se mudar de cidade. Não, a mudança é interna. A transformação acontece de dentro para fora. Tá, tudo isso é muito legal na teoria, mas e na prática? Como a gente faz? A mudança começa com uma única e pequena ação. Um passo que esteja alinhado com nossos valores. Para entender isso, vamos conhecer a Louise. Imagina a cena. Ela estava no Nepal quando aconteceu aquele terremoto terrível. E claro, ela se sentiu completamente sobrecarregada, impotente, presa no meio de uma crise gigante e incontrolável. A primeira reação dela foi querer fugir, mas em vez disso, ela parou e se conectou com aquela bússola interna, o valorizador dela.
e se perguntou o que realmente importa agora. A resposta foi ajudar a comunidade. E o primeiro passo não foi nada heróico, foi um único e-mail. O processo dela pode ser resumido em 3 passos bem simples. Primeiro, ouvir o que é mais importante. Segundo, identificar um passo bem pequeno e concreto que é possível dar. E terceiro, agir, mesmo com medo. Aquele e-mail foi só o pequeno começo de tudo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Que pequeno passo, alinhado com o que é importante, pode mover a vida para frente, hoje? A resposta não precisa ser grandiosa, só precisa ser um passo.